Que curam e homens de coragem. Tudo bem com vocês? Olha, sejam todos bem-vindos. E já vão enviando esse aviãozinho para mais pessoas, tá? Eu já vou estar chamando ela. Já pegou seu café? Ainda não? Então corre e pega, porque ainda dá tempo. Sua água? Ainda não? Vai lá e pega. Nós te esperamos. Só 2 minutinhos, tá? Enquanto eu chamo ela. Ei, Dá, bora? Já está por aí? Boa tarde, senhor Mendonça. Seja bem-vindo aqui. É uma honra receber vocês aqui com a gente. Envie este aviãozinho para mais pessoas. Que esta live será um momento incrível. Um momento incrível. Deixa eu já chamar ela. Dá, se você estiver por aí, minha princesa, me dê um sinal aqui. Ai, eu confesso que eu estou muito, muito feliz. Deixa eu já chamar ela aqui. Dá, cadê tu, mulher? Olha ela! Oi, meu amor, seja bem-vinda. Vou te chamar, tá? Vai me falando de onde você está falando. Ah, tá. Dá, te chamei. Vê se você... hello, mulheres que homens de coragem. Oi, minha maravilhosa. Meu bebê, como você está? Como tá você? Como vocês estão, gente? Eu estou, graças a Deus, melhor agora. Ô, Dá, eu vou te falar a verdade. Mulher, já tava passando da hora da gente ter esse encontro novamente, viu? Eu estou tendo uma interferência na sua internet. Verdade, concordo plenamente com você, viu? Você consegue me ver? Consegue me ouvir bem? Vocês de casa também, vocês conseguem nos ouvir bem? Ô, Dá, tá me ouvindo bem? Tá me vendo? A sua internet está... Não estou conseguindo. Você não tá conseguindo me ver? Nem me ouvir? Começa e depois corta. Eu também... talvez vai melhorar, porque a sua tá melhorando. Tava cortando também. Então, ótimo. Vamos lá. Então, ótimo. Agora, a sua melhorou mais. A minha melhorou? Melhorou. Tá um pouco... Tá melhorando. Bora lá. Vamos, chama mais alguém, vai. Você aí. Bora, gente. Convidei vocês aí para entrar na live com a gente. Ô, Dá, você já pegou o seu café? Ainda não, mas eu trouxe, tá ali, ó, prontinho. Tá, porque como assim? Você vem na minha humilde residência e não toma um cafezinho comigo? Não pode, de jeito nenhum. Nem uma água. Brasil, para aí, ó, para. Pois já pega o seu café, senta aqui, porque nós teremos um papo incrível. É isso mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você aí já sentiu alguma dorzinha e tem se sentido assim? Não, isso não é nada, isso é apenas a dor de cabeça, tranquila, tá? Isso é apenas isso, tranquila. Mas hoje nós vamos falar para você que o corpo fala. Ele fala alguma das reações que você está tendo e você simplesmente guarda para você, né, Dá? Vamos ouvir ela vai se apresentar, o espaço é seu, a casa é sua, my house, your house. Eu estou... Que mulher chique, gente! Você viu? Eu tô conseguindo.
Show! Que maravilha, gente! Meu Deus! Ô, Dá, sinceramente, eu quero agora, neste momento, deixar esse espaço todo para você. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa para quem está em casa. Vocês conseguem ver? Tá conseguindo ver? Eu tô vendo uma bonequinha faltando uma perna, Não do estou joelho aqui. para baixo. Não, sabe o que é engraçado, Dá? Eu não estou aqui, espero que todos entendam. Não estou aqui falando sobre a deficiência que muitos têm. Jamais. Aqui não é sobre isso, tá, gente? Eu espero que vocês entendam isso. Mas eu quero mostrar para você, neste momento, que às vezes nós só conseguimos dar atenção quando está faltando, quando nós conseguimos ver. Quando é visível, nós damos muita atenção. E eu não estou aqui falando sobre a deficiência, tá? Eu espero que vocês entendam. Você consegue ver, Dá, aqui, ó. Me fala, o que você consegue ver na minha bonequinha? Um pouquinho de calvície aí no cabelo dela. Realmente. E nós não estamos falando aqui sobre a calvície em si, gente. Estamos falando que existem situações na nossa vida que nós só damos atenção quando nós começamos a perder. Bonito, ela tem o cabelo grande, o cabelo bonito, é a minha Barbie Girl. Mas o pior é que está faltando alguns cabelos nela. Será que essa falta, essa perda de cabelo, pode não ser um estresse? Pode não ser ali um nervoso? Vamos Uma avaliar? dor escondida. Alguma coisinha? Agora é com você, Dá. A minha casa é tua. Fique à vontade para te apresentar. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Daliene Dias, eu moro em Mirandópolis, Minas Gerais, sou mineirinha uai, sou serva do Deus Altíssimo, filha do Rei, eu sou casada, tenho 4 filhos lindos que Deus me deu, que eu amo, sou apaixonada. E estou aqui nesse momento que Deus nos proporcionou pela segunda vez, né, Núbia? Que Glória a honra! Deus. Na segunda de muitas ainda. Obrigada pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Me sinto muito honrada. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. E Amém. dizer que eu estou muito feliz pela sua conquista. Que bênção, psicanalista. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Que seja apenas o início de grandes coisas que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém. E, sentir a presença de Deus, que coisa mais linda, dos pés à cabeça. Como é bom a gente ser direcionada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ver que cada uma de nós tem uma essência. Nós temos algo aqui dentro. Tem tantas pessoas, Núbia, que ainda não descobriram que há algo precioso dentro de si. Tem tantas mulheres querendo se redescobrir dentro de outras mulheres, através do seu exemplo de vida, através da vida de outras pessoas. E esquece de olhar para dentro de si. Quantas estão esquecidas porque estão sendo iluminadas pela beleza de outro? É lógico que tem mulheres que, meu Deus, a beleza delas não são só por fora, estão por dentro. Eu li uma palavra essa semana, Núbia, e essa palavra ficou no meu coração. E aí, Deus falou fortemente ao meu coração em Provérbios 31, 30, que diz assim: enganosa é a graça. Só um minuto. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa palavra fala assim,
quando eu li ela, de quantas mulheres estão lindas, bem vestidas, bem capadas, elegantes, belíssimas, mas por dentro estão loucas, feridas, sem propósito de vida. Quantas pessoas estão assim, belas por fora, mas por dentro vazias. O que você acabou de mostrar. A gente vê, Nubia, a questão de quantas pessoas têm se escondido. Eu vivi muito tempo escondida, medo de falar, medo de julgamentos. Meu Deus, e ainda tenho, porque eu ainda tenho muita coisa para mudar em mim. Mas a cada dia eu permito ser moldada por Deus, moldada pelo oleiro, pelo Espírito Santo. E quando a gente tem um coração ensinável, Deus age de uma forma sobrenatural. Se tem uma coisa que eu admiro em pessoas, é quando elas têm um coração ensinável. Elas sabem ouvir, sabem ensinar para aprender. E eu amo aprender, eu amo ter experiências novas, eu amo receber conselhos bons, eu amo aconselhar, eu amo. Então, assim, nós precisamos ativar ou resgatar tantas pessoas que estão esquecidas, perdidas, sem esperança. E nós vemos como Deus tem levantado mulheres, assim, você é prova disso. Deus tem te levantado para que você seja um instrumento dele nessa terra. Quantas mulheres, quantos corações vão ser alcançados por intermédio de você? E sabe o que eu acho mais lindo, Núbia? É que Deus, ele vai usar as nossas dores, as nossas feridas, os nossos medos para curar outras pessoas. Eu falo, Deus, o Senhor é perfeito, porque que graça teria se tudo fosse bom? Eu li uma frase hoje, mas eu já havia lido um tempo atrás que diz, não tem nada de bom em mim, e se há algo bom em mim, é Cristo, não sou eu. Espera aí, calma. Olha, gente. Ó, vamos lá, já vamos anotar, porque eu gosto assim. Todas as nossas lives, pega um caderno, pegue uma caneta e vamos anotar. Me fale novamente essa frase, porque eu quero ter ela. E ela vai ser a chave principal. Depois a gente vamos... Gente, continue, Dá. Fala essa frase de novo. Não há nada de bom em mim. E se há algo bom em mim, não sou eu. É Jesus. Calma. Não há nada de bom em mim. De bom em mim. Continue. Se há de bom em mim, não sou eu. Peraí, se tem algo bom em mim... Não sou eu, é Cristo que habita em mim. Então... Hello, olha... Jojo, você está chegando agora. Seja muito bem-vinda, minha princesa. Olha o quanto você falou agora, Dá. As nossas vozes. É aquilo que eu costumo dizer. Se eu não consigo ir... a nossa voz alcança. E é com muita alegria e honra que eu quero, mais uma vez, dizer o quanto eu sou grata. A Josi, ela também é psicanalista, ela é uma das minhas maravilhosas, das minhas amigas, ela é da França, e ela está nos honrando neste momento aqui. E eu fico grata porque sempre quando ela pode, ela está. Seja bem-vinda, Jo. Bem-vinda, Jo. Deus abençoe sua vida. Olha ela! E ela já começou até escrevendo a frase. É isso aí. Eu gosto da pessoa que chega e faz. Linda, linda. E eu ainda estou escrevendo, mas pode continuar falando, Dá, que a gente consegue aqui, pegando o fim da meada.
Núbia, como eu estava dizendo, se há algo bom em nós, não somos nós, é Cristo. Porque a bondade é dele, o amor é dele. Quem faz isso por nós? Quem nos resgatou? Foi ele. Então, assim, se você ajuda o próximo, é por causa que você tem Cristo dentro de você. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quando eu estava vindo para a live, eu falei, Senhor, me direciona, não deixa eu falar algo de mim, porque de mim eu não tenho nada para dizer, mas que eu venha falar o que o teu Espírito Santo me direcionar. Porque eu sou uma mulher, Núbia é uma mulher, e nós estamos aqui fazendo um café com elas. O corpo fala, o que a alma cala. Sim. Tem pessoas, Núbia, que não sabem nem o que é a alma. Não sabem. A alma são suas emoções, o que está aí dentro que você não consegue falar. Núbia, uma das coisas mais difíceis na atualidade é alguém querer te ouvir. Você desabafar, você falar os seus problemas, alguém tirar um tempo para tomar um café, nem que seja fazer uma live, gente. Isso muda a vida, isso muda histórias, isso levanta mulheres. Núbia, enquanto nós estamos aqui lindas, maravilhosas, em uma live de terça-feira, alegres, felizes, mas nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos desafio dia após dia. Nós somos mulher, esposa, mãe, serva do Senhor, filha de Deus. Trabalhamos muitas das vezes fora de casa, temos emprego, tem o maridão para cuidar, tem os filhos para cuidar, tem a casa para cuidar, e são tantos afazeres, e a gente tem dia que a gente está assim, ó, fadigada. E tem hora que você não pode falar que você está cansada. Gente, não existe. Você vai cansar. Você vai sentir dias que você não quer ver ninguém. Todo mundo tem essa fase. Porque quando eu olho para Elias, um homem de Deus que fez você já começou contando o segredo que eu ia falar. É isso, é conexão. Olha que ela não sabia. A Daliene, todas as minhas lives, eu não ligo para a participante antes, jamais. No momento ali, eu sempre oro antes, Deus, que em todas as lives o Senhor direciona. Eu peço a Deus para que Ele venha ser, eu só sou instrumento dele aqui, mas quem conduz é Ele. E a Daliene, ela já começou falando o que eu anotei que eu ia falar sobre Elias. Porque, eu vou deixar você falar, porque quem começou foi você. Mas, gente, presta atenção. Vamos lá, presta atenção. Talvez nós olhem e nós falamos assim, mas é só mulher que passa por isso, né, Dá? Porque tem gente que fala assim, essa mulher que anda fadigada. Você falando sobre as obrigações de casa, eu mesmo fui atender, deixei roupa batendo, aí depois eu vim pro meu café, e aí depois desse café, e é isso. E o que é engraçado que você falou, nós mulheres sente a fadigada. Mas a Bíblia mostra também homens que se sentem afadigados, que se sentem com medo, que se sentem cansado. Agora continua. Verdade. Continua. Verdade. Sobre reflete força e também uma fraqueza. Porque quando você olha para um homem que fez uma oração de menos de 30 segundos, quando Elias faz aquela oração, se você ler, vai dar mais ou menos 30 segundos de oração para que Deus responda a oração daquele homem. E aí nós vemos um homem temente a Deus, cheio da graça, da unção de Deus. Ele entra deprimido, ele foge de uma circunstância, de uma situação por causa de uma mulher. Ele se enfia em uma caverna e ele não quer nada.
até que Deus dá uma voz, ele levanta daí, vai à luta, vai à guerra, porque eu estou com você. Você não está sozinho. Então, quando nós nos escondemos, vem Deus com alguém para colocar na nossa vem de Provérbios. Vem um direcionamento do Espírito Santo, alguém para lutar, para nos animar, para nos dar uma palavra de direcionamento, porque quantas vezes nós sentimos perdidas? Quantas mulheres, eu falo que a mulher, Núbia, é belo fio, que é uma beleza, há uma criação, como Deus, ele caprichou em nós, porque nós temos tantas habilidades dentro de nós que nós estamos descobrindo como Deus nos encheu tanto, porque nós temos tanto a essência de Deus dentro de nós que nós queremos transbordar isso na vida de outras pessoas. E essa live é exatamente isso, é transbordar na vida de pessoas que se encontram em quartos. Quantas pessoas estão em quartos agora? Como eu disse agora há pouco, nós estamos aqui lindas, maravilhosas, alegres, felizes, contando aqui as bênçãos, falando dos propósitos de Deus para a nossa vida, mas quantas pessoas já não acreditam mais em propósito? Quantas pessoas perderam a fé, perderam a esperança, perderam o brilho, a alegria de viver? Porque o momento é temporário, é um momento temporário, tudo na nossa vida vai passar. Esse momento de Elias passou, dele ter se escondido por causa de uma mulher. E Deus o honrou. E sabe o que é interessante, sem querer te cortar numa parte da história de Elias, é porque quando ele se esconde ali com medo, e eu achei interessante uma parte que fala sobre Deus alimentou ele. Deus ali poderia simplesmente ter deixado ele lá jogado, conjecturando aqui de uma forma, mas o que Deus fez? Deus preocupa tanto em nós nos cuidar. E o que a gente quer mostrar para você aqui, que quando nós não cuidamos, o nosso corpo começa a falar. É igual eu comecei essa live mostrando, e eu vou mostrar novamente, se você chegou aqui agora. Foi o quê? A nossa bonequinha, minha companheira, minha Barbie Griel. A minha Barbie, ela tem uma deficiência. E eu não estou falando da deficiência aqui, gente. Espero que vocês entendam. Como eu falei, nós não estamos citando sobre a deficiência, estamos citando que nós só paramos para olhar, para observar. Boa tarde, Gi, tudo bem? Nós só paramos para observar quando nos falta. Quando nós estamos ali, quando está sendo já visível. E tem doenças, tem situações, sintomas, na verdade, que não fala, não precisa estar aqui visível. Olha para você, a minha Barbie, ela tem o cabelo lindo, maravilhoso, mas dá uma olhada. E eu não estou só falando, não é sobre a calvície, eu estou falando sobre, será que essa Barbie, ela não aguentou tanta coisa, não engoliu tanta coisa? É claro, gente, que aqui não estou falando especificamente da Barbie, tá? Espero que vocês entendam. Boa tarde, Rosana. Eu estou falando para vocês que quantas coisas nós engolimos e ali salta no cabelo, nós começamos a perder o cabelo. Quantas coisas nós precisamos sentir e às vezes, olha para vocês ver o que é tão interessante. Às vezes está assim, ó, nós estamos gritando e ninguém está nos ouvindo. Ou até mesmo nós estamos deixando que essa dor fica reprimida dentro de nós, fica lá dentro e nós não contamos para ninguém. São sintomas silenciosos. E esses sintomas, eles têm sim nome. Nós damos nome a esses nomes. Na psicanálise, nós trabalhamos sobre isso, sobre mostrar esse lado de olhar para dentro.
Sabe por quê? É fácil eu olhar para você, linda, maravilhosa, e não, gente, olha como a gente pega os pontos ali que vocês começam a observar. Eu vou ter que fazer a minha xícara café com elas. Eu vou ter que ter minha xícara aqui café com elas, porque ela tem a xícara dela rara, que é da onde ela vai contar pra gente como que foi esse milagre imenso dela hoje ter construído e o quanto ela trabalha em muitas mulheres hoje. E é sobre isso. Olha, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Quantas vezes nós temos medo de pedir ajuda porque temos vergonha de falar qual é o problema que nós estamos enfrentando? Nós queremos ser forte o tempo todo, queremos enfrentar tudo o tempo todo. Muitas das vezes negamos a ajuda porque achamos que vamos dar conta. E nós não procuramos um recurso, um suporte, lógico, primeiramente o nosso Deus, né? Que Ele é o primeiro socorro nosso, é Ele, sempre, sempre vai ser. Se há um vazio dentro do homem que só quem é capaz de preencher se chama Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas tem dores que você consegue receber ajuda por intermédio de Deus, usando outras pessoas, assim como hoje a psicanálise está assim, abrangendo o mundo todo, ajudando mulheres para os 4 cantos do mundo. As pessoas não, as mulheres em si, vamos dizer mulheres, mas como você diz, homens também. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos arrancar aquilo que tem sufocado, aquilo que tem deixado você aflita, angustiada. Como Núbia diz, não está mostrando essa deficiência de uma perna. Não, gente, é algo que está sendo guardado a longo prazo. Isso aí tem sido desde lá de muito pequena. Eu mesmo carrego dores de quando eu era pequena e coisas internas que eu não sabia, que eu não entendia, ou melhor, que tem coisas que eu não entendo até hoje. Então, assim, situações que a gente precisa. Só um minutinho, tá batendo, tá. Deixa eu abrir. Pode continuar, pode ficar à vontade. São coisas assim que a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa reconhecer que tem alguém que vai nos ajudar. E eu, Núbia, já passei por isso. Meu Deus do céu, eu já tive quadros de depressão que assim, eu já falei, mas as pessoas que olham, que vê você serve a Deus, o maior medo do ser humano é porque quando se serve a Deus, aí que o medo é grande, porque o julgamento, mas você não é filha de Deus, você não é crente, é Deus que você serve. Gente, as dores não estão relacionadas em questão de você servir a Deus ou não. Isso daí vem de uma sobrecarga emocional, de você querer dar conta de tudo, querer ser forte o tempo todo e uma hora você desaba. E depois que desaba, para retornar. Núbia, eu já tive um período que eu tive um surto. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Por quê? Eu tenho 4 filhos. Tem pessoas que falam assim, mas ter filhos é bom, é isso, é aquilo. E a gente não pode falar que filho cansa, que filho tira essas energias. Gente, que mentira! Tira sim! Eu tenho 4. Tem dia que eu tô assim, meu Deus, socorro, Deus! Porque tem dia que eles estão descontrolados, sem direção, sem saber o que fazer. Aí você tem que fazer, hello, vamos focar, calma, olha aqui, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, e você começa a direcionar. Mas para você ser mãe de 4 crianças, sendo dono de casa, e ainda trabalhar, cuidar de serviço fora de casa, gente, a mulher, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Nós somos algo assim que Deus caprichou quando nos fez. Núbia, não existe quem consiga
pôr uma água no fogo para fazer um café, um arroz, corre ali, lava uma louça, corre ali, tira uma roupa da máquina, põe no varal, corre no varal, tira a roupa que já secou para pôr a outra, passa a vassoura no chão, cata a roupa do chão, cata o chinelo do chão, bota a roupa suja no cesto, dá banho em criança, faz almoço, faz o café, vai na padaria, compra o pão, dá o pão para as crianças comer, ajuda na atividade de casa, atividade da escola, faz a tarefa, leva na escola, busca da escola, dá banho, dá janta, põe para dormir, faz a oração, leitura da Bíblia, cuida do marido. Meu Deus, isso é o mínimo, né? É o mínimo. Não, e ainda para tomar um café com a amiga. Ô, gente, ainda para tomar um café. Fala assim, gente, fala assim se essa dádiva toda só não é nossa, pensa. Verdade, verdade. Deus é lindo, meu Pai do céu. Perfeito. E Núbia, sabe, você falando para mim contar a minha história, a nossa primeira live, eu tenho aqui, você quer? Então que acabou, me dá aí, amiga. A nossa primeira live, eu tava lá em casa, no meu quartinho apertadinho, Núbia, acho que dá o quê? 2x3, mais ou menos. E assim, se eu for contar do início, eu não vou conseguir diminuir aqui o tempo, porque às vezes o tempo é pouco, não dá para contar tudo. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês entenderem como Deus faz na vida da gente. E eu quero... Deus cumpre promessas, Núbia. Deus cumpre promessas. Meu Deus do céu, como é lindo que Deus faz. Eu olho assim e falo, Deus, tu és lindo, maravilhoso, porque eu não mereço, mas a tua bondade é grande. Eu passei quase 3 anos naquele quartinho atendendo. E eu me lembro que um dia eu saí aqui pelas ruas procurando um cantinho para me poder alugar, sabe? Para me poder atender. Fui num canto, fui em outro. Queria um lugarzinho pequenininho, baratinho, sabe? Para me começar. E aí eu não achei, sabe? Fiquei assim, ai Deus, eu podia construir aqui no fundo do lado da casa onde eu moro, só que é alugada. Eu falei, ai, daria certo. Até liguei pro dono, o dono permitiu, falou que podia, mas no fim não saiu do papel. Aí eu fiquei naquela, fui atendendo e esqueci, sabe? Como Deus é tão lindo que ele não se você descansar em Deus, ele trabalha no tempo dele. E aí o que aconteceu? Continuei lá. E a gente tinha uma casa em Itaiobeiras, um barraco. E aí já fazia tempo que a gente queria vender esse terreno, só que não conseguia vender. Aí eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, não tem sai a vender. Foi buscar. Tive que me pegar. Aí eu peguei e falei assim, no tempo certo vai vender. O que aconteceu? Apareceu um comprador para essa casa. Aí o que aconteceu? Meu marido conseguiu vender, vendemos essa casa. E aí com o dinheiro, meu marido comprou um terreno. Ele comprou o terreno, um terreno enorme, 30 por 15, gigante. E aí é onde está hoje construído o meu espaço, que Deus me presenteou. Meu Deus! Então, tá vendo? Deus é fiel. Construir o espaço, ainda tem um baita espação lá para poder fazer a casa. E nós também temos a nossa casa aqui na roça, pertinho, 3 quilômetros daqui. Eu vou embora para Mirandópolis! Recebe eu aí, Daliene! Oh Deus, eu creio, ó Pai! Venha, de braços abertos eu te recebo. Pode deixar, eu vou para Mirandópolis. Eu decidi, não, apesar que eu vou ficar em Itaiobeiras e vou passear aí por Mirandópolis. Pronto. Que maravilha! Vai ser um prazer receber você. Com certeza, em nome de Jesus, eu tomo posse. Eu ainda vou tirar fotos no local da Daliene. Oh, meu Deus, amém, eu creio. Sabe o que é interessante, Dá? É porque é algo que eu vou contar para você e que eu achei muito lindo, muito lindo.
A Daliene, ela começou em um projeto que a gente tinha, eu e a Jéssica. Depois disso, aconteceu também que todas as vezes, a Daliene fez uma live comigo há um tempo atrás. Se você ainda não assistiu, o que você está perdendo? Quando acabar essa live, você corre no meu canal do YouTube que tá salva lá, tá? Mas o que é engraçado é porque quando a Daliene começou, e aí a gente fizemos a live, passou, quase não tivemos tanto contato, mas eu toda vez que eu abria o meu Instagram, porque como são as pessoas que têm mais contato comigo, aparece, né? Eu comecei a ver a Daliene construindo. Aí eu via o marido dela lá mexendo, depois eu via outra coisa, e eu, que estranho, o que está acontecendo? E eu nem imaginava. E eu olhava e observava, e eu olhava novamente, e eu, oh Deus, abençoa, glória a Deus. Só que é engraçado que a gente vê o resultado. Nós conseguimos já ver o resultado. Mas nós não vemos o processo. A Daliene, quando ela começou, talvez, e o engraçado é que eu estava aqui, eu nem lembrava dessas sementes que eu fiz em uma live atrás. E aí me lembrei, e eu falei, não, eu vou pegar, porque é sobre isso. É quando Deus nos direciona e a gente faz aquilo que Ele direciona. Talvez você está aqui nesta live, ou você vai assistir em outro momento, e você está igual a Daliene. Somente com uma... Consegue ver minha sementinha, Dá? Consigo. Sabe o que é isso? Uma semente de mostarda? Sim. Esse é um grão de mostarda. E talvez você está igual a Daliene no começo, quando ela estava apenas com um grãozinho de mostarda, em um local pequeno, e ali sonhando. E ela fez o quê? Ela contou para todo mundo? Não, porque eu não vi ela contando na internet. Ela simplesmente guardou isso dentro dela e entregou para quem podia Fazer. Ela teve acesso ao pai diretamente. Ela falou, pai, o senhor me conhece, o senhor sabe, e o grãozinho de mostarda. E ali o que ela fez? Ela lançou a semente. E quando ela lançou a semente, talvez não foi da noite para o dia que deu esse tanto. Talvez precisou de meses, anos, para poder chegar nesse tanto. E o que aconteceu? Ela colocou na mão de quem podia, descansou. Aí vamos lá o que Deus fez com Elias. Elias saiu correndo, Deus falou, olha, grande é a tua caminhada, mas antes eu vou te alimentar. Antes disso, dele continuar a caminhada, Deus alimentou, Deus deu estrutura, deu sabedoria e continuou usando ele. Depois que ele descansou... Oh, gente, eu fico pensando, se no deserto... Se a gente que estamos na minha cidade é muito quente, tá esse quenturão, imagina lá durante o dia. Se à noite tá o friozão, imagina lá. Mas o que Deus fez assim com a Daliene. Ela tava ali, às vezes o deserto dela era tão grande, parecia que não via sair do papel, né, Dá? Parecia que, não, eu não vou ver, será? Eu ainda tô nesse cantinho. Mas ela ali em todo momento, ela o quê? Lançou a semente foi produzida, a semente foi germinada, a semente foi cuidada e a semente deu frutos. Você que está nessa live, talvez você tenha lançado. E eu tomo posse sobre esta live de hoje porque ela está falando grandemente no meu coração e eu sei que essa live foi a resposta que eu tinha pedido para Deus. E olha que eu estava tão cansada, eu falei, Deus, eu vou cancelar a live, porque hoje eu não tô assim, sabe aquele dia que você fala assim, bota a roupa para lavar, atende, faz uma coisa, faz outra, para tomar o café, mas na verdade você tá com o coraçãozinho pequenininho, assim foi eu. Mas eu falei, Deus, eu vou lançar a semente, porque eu sei que em todos os meus cafés com ela, é um propósito maior. E eu sei que não sou eu, mas é o Senhor que direciona. E eu vou hoje e vou lançar a minha semente. Então faça como eu nesta tarde. Lança a sua semente e deixa que o Senhor rega, que o Senhor cuida. Ah, Núbia, mas então eu vou deixar tudo tranquilinho que ele faz? Amor, entende. Ele rega, ele cuida, mas a gente precisa também dar o nosso passo, tá bom? E continua, meu amor, continua.
Núbia, eu vou continuar. Deixa eu te falar. Menina, durante o meu período nesse quartinho, Núbia, já teve lágrimas, já teve pensamentos de desistência, já teve um cansaço, já teve, pra quê? Deixa pra lá. Quantas vezes eu já senti vergonha, Núbia, de postar o meu cantinho pela simplicidade, por ser pequeno, por não ter luxo. A mesinha, Núbia, que eu colocava minhas coisas de dos produtos de atendimento, a mesinha, todo o pezinho, toda a comida de cupim, bem velhinha, sabe? E eu guardei essa mesinha, um dia eu quero fazer uma live mostrando, era uma caminha de solteiro, minhas costas quase partiam ao meio para poder atender, eu fiz um atendimento nessa caminha e não aguentei. Essa mesinha tá lá, a mesinha que eu forrava um plástico, um pedaço de plástico, cortava esse plástico, forrava para ficar bonitinho, era sempre tudo muito limpinho, sabe, tudo organizadinho, mas para mim não tava do jeito que eu queria, sabe? Falei, Deus, eu quero mais, eu quero algo. E quantas vezes a gente tem medo, Núbia, de pedir por achar que às vezes a gente está querendo se exaltar ou está querendo aparecer. Não, não é isso. Deus conhece o nosso coração. Quando eu olho para esse salão, Núbia, uma recepção, um banheiro que eu tanto sonhava, Núbia. Meu sonho, se você vê o banheiro da minha casa, a dificuldade, outro dia eu falei em um comentário que eu coloquei, eu falei, gente, o banheiro lá de casa está com problema na descarga, que nós estamos usando balde. Então, assim... Você está aqui em casa? Você veio aqui em casa, amiga? Amiga, você veio mesmo aqui em casa? Oh, meu Deus! E quando o homem tá viajando, aí você tá só. Então, minha filha, eu acho que você realmente, essa visita sua foi completa aqui em casa. Mas aí a diferença é porque quando eu vou na sua casa, você não me oferece bolacha. E aqui eu te ofereci, tá? E você que não quis. Ô, Dá. Não, mas é sério, a Daliene veio aqui em casa, ela usou meu banheiro, ela pegou o balde. Núbia, e tudo isso dói, Núbia, porque assim é processo. Aí quando a gente tiver, igual eu tô hoje nesse salão, você vai lembrar das dores que você passou. Isso aí que você falou, o processo é doloroso, mas o resultado, aleluia, é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus faz muito além do que os nossos olhos pensam, do que os nossos olhos veem, do que a nossa mente pensa. Eu tenho para mim, Núbia, que eu cresci onde eu estou hoje por aquele versículo que eu amo, eu acho que até na live passada eu li ele, Jeremias 29:11, você sabe? Você, quando todas as lives, geralmente todas as vezes quando você fala, você sempre cita ele, que é algo que você ama. Amo e vai estar na logo do meu salão. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Pensamentos de paz e não de mal. Núbia, essa palavra eu coloquei assim, os planos de Deus são maiores que os meus. Quantas pessoas tentam apagar os nossos sonhos e não sabem as dores, o processo que enfrentamos, mas nós temos uma convicção de que tem um Deus preparando algo maravilhoso para nós. E eu hoje vivo esse milagre. Eu sei que tem muitas coisas aqui ainda para me poder fazer, para me completar, mas da onde o meu Deus me tirou, Núbia, não é de hoje. Núbia, quando eu era criança, eu pedia creme de pele emprestado, de cabelo. Já escovei os dentes com sabão TU. Eu não tenho vergonha do meu passado, do que Deus fez na minha vida. Deus mudou a minha história. Eu falo, Deus, se um dia eu tiver algo que seja grandioso, lindo, perfeito, como se eu tenha abençoado tantas pessoas, eu creio que a tua bênção está sobre a minha vida,
que as tuas promessas estão sobre a minha vida, sobre a sua vida, Núbia. Enquanto eu falo, eu vejo você ministrando sobre a sua vida as bênçãos de Deus. Quantos desertos, quantas lutas, quantas dificuldades você enfrentou. Mas Deus não te deixou paralisar, não te deixou desanimar. E até aqui o Senhor tem te sustentado. E pode ter certeza que a mão do Deus Todo-Poderoso que começou a boa obra há de terminar, de aperfeiçoar. Aguenta o processo, suporte o momento difícil, porque o tempo da alegria vai chegar. E eu creio e profetizo em nome de Jesus. Forte. Amém. Só que tá tudo no processo. Ô, Dá, isso você falando, isso é tão lindo. Porque eu tinha muita vergonha. Minha mesinha era lá fora, só que eu só ia em algumas coisas. E eu estou na minha sala, que é uma sala, é um quarto, aqui é tudo. É uma sala, é um quarto, é o meu escritório, é um lugar, aqui é tudo. Porque a minha casa, eu creio que Deus ainda vai dar graça. E eu estou com essa cadeira, que é a cadeira é uma cadeira, outra cadeira. E tem a minha mesa, que é só uma mesinha também aqui, pregada na parede, porque não pode ter uma mesa mesmo, né? Porque senão não dá espaço para andar. E ali muitas vezes, e eu tenho sentado aqui às vezes, e eu acho tão bonito o processo e o que você fala, porque eu tenho chorado nesse lugarzinho. E por várias vezes, eu até questionei. Porque eu lembro que quando eu comecei a psicanálise, tinha sido no meio de uma fase difícil. E depois, quando eu estou aqui no meu lugar, às vezes, hoje, Odá, sabe o que é o cuidado de Deus? Eu atendo um paciente, um cliente, paciente nosso, ele é de Londres. E eu atendo esse paciente que não é homem nem mulher, não vou falar o que é por causa da ética, né? E ali, o que acontece? Quando eu atendo, eu vejo o cuidado de Deus. Porque eu consigo ir até Londres, atender alguém, com a minha cadeira simples, com a minha mesa simples, mas é Deus que direciona. E é Deus que envia. Mas com o coração ensinável, Núbia, é o que eu disse, esse processo que você tem passado, você vai lembrar quando você vir. Porque quando eu olho Davi esquecido lá no campo, veio todos os seus irmãos se apresentaram ali, todos bonitos, viçosos, fortes, né? E Davi, pequenininho lá, brigando lá com as ovelhinhas para pegar o caminho, e enquanto isso rasgando urso e leão, lutando ali suas guerras. E só Deus e ele via, e Deus observando Davi. Eu fico imaginando Deus lá de cima olhando. Núbia está passando um processo difícil. Tá doendo. Eu vejo o quanto está doendo, eu vejo o quanto que está sendo difícil para ela. E quantas vezes ela chora e ela me questiona, mas o que eu olho é o que está lá dentro, a essência, essa energia que contagia, esse sorriso, essa pessoa que na sua simplicidade está mudando outras vidas. Aí quando chegar o tempo, Núbia, da honra, Deus pega uma cadeirinha dessa de madeira que te serviu por tanto tempo e que às vezes você até questionou, mas Deus pode usar alguém, te dar uma cadeira maravilhosa, te dar uma mesa maravilhosa. Mas sabe o que eu acho mais lindo, além de ganhar tudo isso que Deus pode preparar, Deus pode usar, porque o nosso Deus é Deus do impossível, é que isso que está aqui dentro não muda. Essa essência de abençoar a vida das pessoas, de querer fazer a diferença na vida de alguém. Uma live como essa, você está sendo edificada, eu estou sendo edificada nesta tarde, e o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre as nossas vidas, dizendo que vale a pena o processo, porque tudo isso não é para nossa glória, é para a glória dele. O nome dele vai ser glorificado através da nossa pequenez, através do nosso processo, através das nossas dores. Nós vemos
quantas pessoas têm enfrentado dificuldades, algumas param, mas outras persistem. E nós estamos aqui para dizer, se tem alguém pensando em parar, não pare, não desista. Se o seu corpo está pedindo ajuda, a sua alma está pedindo, está calada por dentro, mas está gritando, você consegue ouvir. Quando fala esse calado, é porque às vezes a gente não quer que os outros ouçam, porque nós estamos ouvindo. Como você diz, é uma queda de cabelo, às vezes é um roxo pelo corpo, é um estresse, insônia e tantas outras coisas que vêm nos afetar, vêm nos inquietar, vêm tirar a nossa paz, a nossa alegria e dizer, tem sempre alguém que vai ser um instrumento de Deus em nossas vidas. E que possamos ser um instrumento de Deus nesta tarde, na vida de pessoas. Essa live pode entrar em lares, assim como você atende pessoas em Londres, França, Estados Unidos, Japão, China. Sabe Deus onde tem alguém precisando, que possamos entrar, Núbia, com essa essência, com esse amor que Deus colocou em nosso coração, porque se Deus te abençoou, te capacitou para você chegar no nível de psicanalista, é porque Ele quer te usar como instrumento dele na vida de outras pessoas, como está sendo usado na minha vida hoje. Faça a sua vontade. Estamos sendo edificados, o Espírito Santo ministrando sobre as nossas vidas, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para nós. E que coisa mais linda ser filha de Deus e crer nas suas promessas. Ele pode fazer infinitamente mais. Então, assim, vale a pena o processo, vale a pena. Quando eu olho... quando eu olho assim, que eu já fui do emprestado, e sou até hoje. Outro dia, eu comprei a poltrona para mim poder fazer o escalda-pés. Comprei pela fé, Núbia. Sabe o que é pela fé? Falei, Deus, vou fazer uma dívida aqui, mas eu sei que vai ter um retorno, mas eu preciso. Minhas clientes vão sentar numa cadeira dura? Não, eu vou comprar uma poltrona, mesmo porque eu tenho até uma gravidinha, que ela foi a primeira que marcou escalda-pés quando eu me mudei para cá. Eu falei, não, eu quero uma poltrona para ela sentar. Aí, o que aconteceu? No dia que eu ia atender ela, eu fui na casa de uma irmã, pedi uma mesinha emprestada. Olha ela aqui. A mesinha. Fui pedir emprestada para quê? Para me colocar a xicrinha de café, porque que a gente também serve um cafezinho, né? Colocar a xicrinha de café do lado da poltrona, enquanto ela tá com o pezinho no escalda-pés, ela vai tomando café e põe aqui em cima da mesa, né? E eu lembrei de uma irmã que tinha essa mesinha, eu fui lá pedir emprestado para mim fazer isso. Olha, mesmo tendo um salão, fui pedir emprestado. Na Bíblia tem quem fez isso. Uma mulher que não tinha nada. Mas Deus usou os vizinhos, a cidade para abençoar a vida daquela mulher quando ela foi pedir os laços emprestados. Aí eu peguei e falei assim, irmã, você está precisando da mesa? Se você não estiver precisando, eu posso ficar mais uns dias até eu comprar uma. A irmã falou assim, minha filha, ela tá um pouco usada, mas se você quiser, pode ficar com ela. Eu falei, Deus, aleluia, Jesus, tu és lindo, papai. Vem pra cá. Tá achando que meu Deus é pouca coisa? Não. Então, Núbia, é isso que Deus faz. Núbia, uma vez eu tava numa prova tão grande, que eu falei, Deus, entra com socorro para mim, porque eu não sei o que eu faço. E na nossa simplicidade, Núbia, parece que Deus não está ouvindo. E diante de Deus, eu vou contar, e tem pessoas que não vão acreditar, porque é quase impossível de acreditar mesmo. Mas uma mulher que mora na França, nunca vi, perdi até o contato dela, que eu tinha o WhatsApp dela, o Instagram dela, já mandei mensagem. Da França, sabe, fez isso, entra em contato de novo, tá? Núbia, eu não me esqueço. E eu falei, Deus, eu tô precisando de um recurso, Deus me ajuda.
Núbia, ela saiu da França e foi no lugar que é fronteira, na fronteira. Ela deslocou de lá e foi na cidade. Esqueci o nome do lugar que é próximo, o nome do lugar que é no Brasil, que ela foi de barco para depositar o dinheiro na moeda brasileira na minha conta. E ela depositou para mim, ela disse que Deus falou para ela me dar R$1.000. 1.000. Eu falei, Deus, isso já tem mais ou menos uns 6 anos. Eu falei, Deus, meu pai do céu, quando aquela mulher me mandou o dinheiro e mandou a imagem do extrato, eu falei, meu Deus, eu não acredito, a mulher nunca me viu, não me conhece. Nós conversamos acho que algumas vezes e ela foi usada. Núbia, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, menina, como eu chorei. E como se não bastasse, Deus sempre faz algo dessa forma. Quando eu estou desesperado, eu falo, Deus, eu preciso de um socorro. Eu preciso de uma providência. Deus, eu preciso disso. Núbia, quando eu olho esse salão aqui, eu falo, Deus, com as minhas forças, do que eu ganho, para me construir um salão desse, eu levaria, sabe quantos anos, Núbia? Uns 20 anos. Nossa. Uns 20 anos. Para me construir do jeito que está aqui. Esse salão, depois de pronto, deve valer em média uns 90 mil, conta da localização, terreno grande, foi bem feito, a recepção, banheiro, uma sala de atendimento. E eu olho, Deus, pelas minhas condições eu poderia? Nunca! Pelo meu trabalho, pelo que eu ganho, não! Mas Deus fez. Núbia, tem pessoas que já me deram sacos de cimento para mim fazer o estuque aqui na frente, que está sendo o meu sonho agora, fazer o estuque, sabe? Eu ganhei 6 sacos de cimento e é 8. E como se não bastasse, Deus é tão perfeito, Núbia, tão perfeito. Não é pelo que Ele faz, não, Núbia, é pelo que Ele é. Mas isso aí testifica quem Ele é, o Deus do impossível. E agora, recentemente, Deus fez a mesma coisa. Usou uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, só de ver, assim, um vídeo que eu mando, uma foto, um áudio, me abençoou de novo. Sabe, assim, quando na minha aflição, no meu desespero, Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Pai. Comprei esse balcão para cá, comprei a poltrona, tem esse lustre lindo aqui que Deus eu falo que Deus me presenteou, eu comprei, mas quando eu olho assim, é Deus. E assim, Deus usando, e Deus usa, Núbia. Sabe o que falta? Nós ousarmos, porque nós esquecemos que somos filhas, sabe? Às vezes nós esquecemos que somos filhas. Nós estamos ali como servos. Ai, Senhor, ajuda a tua serva. Não que nós estamos nos exaltando, nós somos servas. Às vezes nós oramos pelo outro, pedindo Deus para abençoar o outro e esquecemos de orar pela gente. Pela gente. E você falando isso, eu quero só contar algo tão interessante. Eu falando desse espaço, e é claro que a gente... É claro, né? Hoje tem 2 crianças, eu tenho que estar por conta das minhas crianças e tudo. E teve uma vez que eu estava passando por um perrengue. Meu esposo, ele não trabalhava, ele não tinha emprego fixo, eu também não trabalhava. E a gente tinha acabado de sair de serviço na época da pandemia e tudo muito difícil. Como eu já havia contado e eu já contei muitas vezes, eu trabalhava em um cartório, só que eu orava ao Senhor, Deus, eu quero ser esposa, quero poder cuidar da minha casa. Na época, meu filho era 6 meses, era pequenininho. E aí, nesse dia, eu orei a Deus. Meu patrão chegou, meu patrão falou assim, ó, o Senhor, Deus, me mandou te dispensar. Na hora, eu fiquei pé da vida. Eu falei, como assim? Deus mandou me dispensar, mas eu estava orando, mas eu não queria acreditar que Deus ia mandar dispensar. E aí eu liguei, contei pro meu esposo, falei assim, Cleverson, Deus, meu patrão me dispensou, ele falou para mim que Deus tinha mandado dispensar, e eu lembro como hoje, ele ainda falou assim, uai, você não pediu Deus? Agora aguenta, que não sei o que eu quero ver como é que nós vamos fazer. E isso tá bom, ficamos ali naquela coisa, e eu ali passando aquilo, aí chegou de noite,
vai eu para as panelas. Quando eu olho dentro do armário, sabe aquela sacudidinha na panela que a gente olha na lata e a gente vê que não tem, e você vai lá de fininho tentando olhar dentro onde você guarda e você vê que não tem, e não tinha. Isso, gente, eu lembro como hoje. Deus, ele não ama a gente, meu esposo e eu sempre levantava pela madrugada para orar. Não que a gente não levante ainda, mas a gente levanta. Eu falo assim, nesse costume. E aí eu levantei, e ali eu ajoelhada para orar, e aí eu falei assim, silêncio, baixinho, para ele não ouvir, porque se eu falasse, né, eu sabia que eu ia ouvir, porque afinal de contas eu tinha pedido. Então eu baixinho, eu falei, Deus, lá a despensa tá vazia, Senhor. E eu não vou falar a oração alta aqui, porque o homem, se ele souber, ele vai brigar comigo. Só que eu falei desse jeito, sendo eu mesma, do jeito que eu falo, porque eu costumo dizer que a minha conversa com Deus é como eu tô aqui com você, falando do meu jeito. Eu nem usei palavras bonitas, e eu falei assim, Deus, a despensa lá tá vazia, e eu tô preocupada, porque eu não posso falar pro meu esposo como. Tá me ouvindo, Dá? Consegue me ouvir, né? Porque deu uma olhadinha, mas voltou. Aí eu peguei e fui e falei assim, Deus, a minha despensa tá vazia. Como eu vou fazer? Porque eu não posso contar para ele, porque se eu contar, vai dar BO. E a gente não tinha um tostão. A gente não tinha nada. Aí, beleza. Quando foi no outro dia cedo, eu lembro que ele saiu. Ele falou, vou sair um pouquinho, saiu. Eu fiquei em casa e eu com o bebê, meu filho, ele tinha 6 meses. E ali eu com meu filho no colo, aí bateu no meu portão. A casa era alugada, bateu no portão. Na hora que bateu no portão, daí eu fiquei, meu Deus. Fui lá abrir. Aí quando eu fui abrir, automaticamente, né, eu não sabia, acordei, nem tinha feito almoço, porque não tinha as coisas ainda. E aí eu peguei e fui abrir o portão. Na hora que eu abri, era um mercado, um carrinho de mercado. E esses carrinhos de mercado, aí na hora que chegou o entregador, aí ele falou, foi para descer a compra. Na hora que ele foi para descer a compra, eu falei, não, moço, espera, não é aqui não. Eu falei para ele assim, não é aqui não. Nós não compramos nada. E eu sabia, meu esposo, ele não tinha um tostão. Eu liguei para ele e falei, amor, você fez compra? Ele não. Então eu já sabia que não era. Aí eu peguei e fui, falei assim, moço, não é aqui. Aí eu também falei, não é aqui não. Ele falou assim, uai, Núbia Rosa, falou meu nome todo, falou assim, é aqui? Aí eu, sim. Rua Rio Urucuia, tal, sim. Na época era no outro endereço, então era na rua Antônio Leite Gangana, eu, sim. Na hora que ele falou isso, sinceramente, eu falei, se é aqui. Aí ele falou assim, é aqui mesmo. Aí eu falei, meu filho, se é aqui, então entra, bota tudo aí dentro, eita glória. Aí depois, como a gente é tão assim, curiosa, porque é claro, a gente quer saber até quem foi o abençoador. Eu peguei e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, quem foi que mandou entregar? Porque eu queria saber quem tinha sido. Ele falou assim, olha, eu não sei quem foi, eu só sei que ligaram lá, fizeram a compra, pediram para entregar, mas dê glória a Deus que deve ter sido um anjo que deve ter mandado aqui para você. Aí na hora que ele falou desse jeito, eu já não sabia se eu chorava, se eu sorria. Eu comecei a dar glória a Deus, porque ele começou descendo uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, tinha leite, tinha pão, tinha bolacha, tinha café, tinha açúcar, tinha tudo, tudo. Até o creme de cabelo que eu usava na época, Deus preparou. O meu Deus preparou. Jesus amado, aí você fala, se ele usou um anjo pra gente, porque eu nem sei até hoje quem foi o anjo, o abençoador. Ele usou para me abençoar. E até hoje eu falo que teve vezes que eu chorar aqui em casa e às vezes faltar o alimento, faltar algo. E eu orar para mim não contar para quem, às vezes, como eu falo, o meu esposo hoje está longe. Ele não está na cidade, ele não está aqui. E hoje eu olhar para a despensa, olhar para um canto, olhar para o outro, falar assim, não tem. Como que eu vou fazer? Porque hoje eu estou por conta dos meus filhos e agora eu vou sair para trabalhar e recentemente eu estava trabalhando. Hoje eu não estou, hoje eu estou só por conta
da psicanálise. E aí, o que aconteceu? A dispensa tem hora que eu falo assim, Deus, não tem. E Deus usa, às vezes, que nem imaginam. Ele usa cesta básica. O Senhor, Ele guarda, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Você acredita, Dá? Eu sou uma medrosa para dormir no escuro. Eu tenho medo de dormir no escuro. Gente, não fala de eu dormir no escuro, não. E já teve vezes, e eu sozinha aqui, eu e os meus filhos, já teve vezes da luz embora, e eu falar, e agora, Deus, o Senhor sabe que eu tenho medo. E no mesmo instante, quando a energia não volta, o meu vizinho fala mais alto, porque eu consigo ouvir que tem alguém acordado. E quando eu sei que não tem alguém acordado, teve um dia de madrugada que desligaram, acho que os meninos pirraçando, desligou a minha fiação, sei lá o que foi. Imediatamente eu peguei o telefone e liguei no meu vizinho do lado. Deus, socorre! Porque eu tenho medo. Mas o que é que Deus faz? Ele sempre nos guarda. Ele sempre coloca pessoas, anjos, pessoas abençoadas para estar ali para qualquer coisa. Fala, não, tem alguém. E querendo ou não, gente, Deus, Ele é o Deus que guarda até o marido da Sarinha aqui, que tem fobia do escuro, tá vendo? E você acha que Ele não vai guardar eu e você? Então, nessa tarde, nós finalizamos essa live assim, dizendo para você, não teme o medo. Eu não sei qual é o tamanho do seu grão de mostarda aí, talvez se é muito, se é pouco, mas descansa, porque Ele cuida nos mínimos detalhes. E esta live foi a resposta que eu tinha pedido para Deus. Então, se Ele usou uma live que eu até ia cancelar, gente, para falar comigo, você acha que Ele não é Deus para ir até a sua casa, onde você estiver, levar o alimento, levar a alegria? E é assim que a gente vamos finalizar, com a Daliene orando por nós, com ela agradecendo, com ela ainda falando mais alguma coisa, mas para dizer, confia e acredita, porque quem prometeu, garante, toma posse, assim como a dona Eupídia tomou posse, ela crê. Vamos tomar posse, porque Deus, Ele é o Deus desta tarde, um Deus de cura. Ele entra sobre a sua casa hoje como cura. Talvez você tenha pedido, Deus, eu quero uma resposta, e entrou aqui nesta live e não entendeu. Mas o Senhor, Ele usa a resposta até mesmo nessa bolacha. Por quê? Por quê? Eu fui na casa da Daliene e ela não me deu bolacha, mas eu trouxe ela na minha casa e tô dando bolacha. Ai, obrigada. Vai comer requeijão, queijo, bolacha, arroz, feijão, salada. Suco! Prepara, Jesus, prepara! Eu creio, eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar isso ainda, você vai ver. Eu ainda vou voltar aqui. Talvez eu vou fazer que nem aquela história. Eu vou voltar aqui, vou testemunhar. Vou falar assim, olha o que Deus preparou. E a minha próxima live, a minha vai estar aqui também. E a gente fizemos, só que teve um problema na época, né, Sara? E nós remarcamos. E ela vai estar... Dá, você acredita? A Sara. Contar rapidinho, porque é ela que vai contar quando ela vir. Ela é cadeirante. E ali, o que acontece? Ela costuma fazer as lives dela. Você precisa de ver. Ela teve, pela medicina, ela não teria vida. Pela medicina, ela não teria vida. E ela hoje, ela fala, e ela não podia falar, pela medicina ela não ia falar, ela não ia movimentar. Hoje, você vê ela fazendo as lives dela, ela tem desculpa? Não. Ela senta na cama dela, e o que eu acho mais bonitinho é que ela senta toda poderosa na cama dela, no trono dela, faz a live, ela vai para a igreja, ela dá glória a Deus, aleluia. Você precisa de ver. Aleluia. Sabe que exemplo. Que exemplo. É que ela não coloca desculpa. Ela não coloca desculpa. Ela agora está fazendo psicanálise, está indo estudar inglês. E fora isso, minha filha, ela está mostrando que às vezes eu e você, que temos tudo, com todo respeito, não estou falando da deficiência de ninguém, nós temos tudo. Temos duas pernas e não valorizamos. Nós temos boca e não falamos. Nós temos cabelo, às vezes, e reclamamos.
Aí eu te falo uma coisa, porque é claro que a nossa live já tem por extensão maior, porque Daliene vai voltar novamente, ela vai voltar de novo, então vocês se segurem, fica por aqui, porque as minhas lives são terças-feiras, às 15 horas, e nós vamos sempre voltar com a Daliene, para ela contar a experiência, para ela nos... Aí está aí conosco. Dá, ó, você sabe que você mora no meu coração, tá? E não paga aluguel. Mas antes, eu quero ver a caneca da Rara, porque eu não tenho a caneca café com elas ainda. Olha para vocês verem. Até isso Deus deu. Até isso. Ela tem uma marca dela. Rara, ela colocou. Foi oração, viu, Nube? Deus me respondeu. Foi, muito tempo pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero um nome para o meu espaço. Ai, deixa eu falar aqui, Sara, Deus te abençoe abundantemente. Que você seja um instrumento de Deus nessa terra. Que a sua dor seja para curar outras, mas que o Senhor possa curar, possa restaurar, possa renovar as tuas forças nesta tarde, em nome de Jesus. E no dia da live de vocês eu quero assistir, hein? E bem-vinda, Sara. Apareceu aqui que ela começou a me seguir. Deus abençoe. De todo o meu coração, bem-vinda. A hora que você for falar, a gente vamos marcar, nós vamos marcar, eu tenho uma live agora terça-feira, nós vamos marcar breve, porque a gente vamos fazer um café com elas em trio. Eu não sei como é, porque eu nunca fiz live em três. Eu nunca fiz live aqui assim com mais pessoas. E nós vamos fazer, para a glória de Deus. A gente vai testemunhar. Então, antes dela fazer uma live com você sozinha, ela vai fazer uma live com nós três. Combinado, né? Ô, Núbia, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a perder o medo e a vergonha esse ano, viu? Eu já gravei vários vídeos, deixei pra lá, não tinha coragem de postar. E até hoje, de vez em quando eu posto, faço um vídeo. Agora mesmo eu tava vindo, fiz um vídeo dentro do carro, descendo pra cá. Aí eu falei assim, não vou postar não. Aí cheguei aqui, minha mãe me ligou. Aí a hora que ela desligou, eu vi que você tinha postado. Eu falei, não, vou fazer um vídeo também, gente. Mas, Núbia, eu tenho um problema. Minha irmã fala que eu sou falante demais, eu sou mesmo. É eu, minha filha. Eu tô falando, por isso que nós duas não podemos ter live, tanto que eu já vou... Gente, a Daliene vai orar agora, porque a nossa live vai cair. Já passou de uma hora. Imagina, eu, Sara e você, nós três. Oh, meu Deus. Ai, em nome de Jesus, Sara, cala essas mulheres. Ora por nós, Dá. Vamos orar. Muito obrigada. Para quem ainda não leu, leia. Eu chorei muito. A verdadeira força da mulher. Nós somos fortes, mas não tem problema se entregar quando você não se sentir bem. Se entregue, converse com alguém além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem uma Núbia maravilhosa da vida por aí. Que pode contar com ela em qualquer minuto. E eu também, Núbia, eu amo ouvir as pessoas. Amo. Eu até pensei, eu acho que eu vou fazer uma live de desabafo, assim, um dedo de prosa com Daliene. É isso aí, eu acho que você tem que fazer isso, viu, Dá? E outra coisa. Um dedo de prosa. Não, um dedo é isso aí. E além disso, gente, só que aí sinto muito. Esse dedo seu é a mão inteira e vai indo. Então, bora parar. Ô, gente, falando nisso, você que ainda não está no meu grupo, eu tenho um grupo aonde todas as semanas, ali durante a semana, eu mando uma reflexão, eu uso Mulheres da Bíblia, e trazo também para a luz da psicanálise, eu trago ali como foi atual de como nós podemos estar, e também, além disso, lá, às vezes eu mando oração, além dessa oração, sempre ali tem um momento, vai ter momentos onde nós vamos ter esse encontro fechado, só nós mesmos. Então, se você ainda não entrou, corre, me chama no direct para me te enviar o link, tá? Dá hora por nós. Muito obrigada, Dá, por tudo. Pode orar, fica à vontade. Se cair, a gente sabe que pelo menos foi, mas pode orar. Amém. Eu quero fazer uma oração direcionada a todos que estão nessa live, mas não só nas que estão, onde essa live vai entrar em lares.
Eu creio que pessoas que vão ouvir vão ser edificadas, vão ser transformadas, vão receber força, renovo do Espírito Santo. Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Pai bondoso, Pai fiel. Estamos aqui, Senhor, como servas, como filhas e como um instrumento usado em Tuas mãos para fazer o Teu querer. Senhor, o Senhor conhece a mim, conhece a Núbia, conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Deus, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos medos. E o Senhor sabe, meu Pai, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Deus, as pessoas que entraram nessa live foram poucas, mas foram as direcionadas pelo Senhor para entrar. Deus, e que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, que elas sejam transformadas. Deus, que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre a minha vida, sobre a vida de Núbia e sobre a vida de cada uma que vai ouvir, de cada um que vai ouvir essas palavras, este testemunho que nós falamos e testificamos para a glória do Teu nome nessa tarde. Deus, eu te peço, através do Teu Espírito Santo, entre em causas impossíveis, Deus. Deus, entra em orações, Senhor, que tem sido feita no silêncio, no oculto, dentro do quarto, em sua cama, deitado no travesseiro, ou de joelhos, assentado ou em pé, independente de como foi feito. O Senhor é o Deus que responde oração. O Senhor é o Deus que envia a providência e o milagre. Deus, o Senhor conhece cada pedido, cada causa e cada situação apresentada diante de Ti. Nós cremos no milagre, na vitória, Pai. Senhor, que quando nós pedimos ao Senhor com fé, nós receberemos. Pai, eu declaro as Tuas promessas, Senhor, que sejam cumpridas na vida de Núbia, Deus. Deus, Pai amado, orações feitas, há gemidos, há lágrimas derramadas. Deus, Tu és o Deus que responde. Deus, Tu és o Deus que surpreende. Deus, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. Deus, Tu és o Deus do impossível. Nós oramos, Senhor, nesta tarde. Quem está com o coração aberto, recebam a bênção, o milagre, a vitória, a providência de Deus, porque eu creio que tem resposta de oração nesta tarde. Deus, entra em corações feridos, entra, Senhor, dentro do corpo e sara a alma daquelas que entraram e precisa de uma cura e de um milagre. Deus, eu determino a vitória na vida de cada uma e que vidas sejam curadas nessa tarde de terça-feira. Eu oro e te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e desde já eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Lembrando que esta live, ela vai subir para o YouTube. Você que ainda não me segue, corre lá e me segue. E fica com essa frase que a Daliene falou. Não há nada de bom em mim. Se tem algo de bom, não sou eu. É Cristo que habita em mim. Então, guarda essa mensagem no seu coração. Dá, mais uma vez, meu amor, muito obrigada. Como eu sempre digo, my house, your house. Minha casa é sua casa. Fique à vontade. Sempre que você quiser vir, venha. E vamos marcar mais, tá? Essa é a segunda de muitas ainda que virão. E se você ainda não assistiu, chegou agora, corre lá pro YouTube, porque ela vai subir lá pro YouTube, tá bom? Um beijo. E ó, eu tenho que ir buscar minha cria. A mulher, a força da mulher já saiu e eu tenho que ir buscar ela. Gente, beijo. Fui. Beijo. Tchau.